Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa aqui é a aula de número 2 da disciplina Cerimonial e Protocolo. Na aula de hoje, nós vamos abordar regras de precedência. O objetivo da nossa aula hoje é conhecer regras gerais de precedência no cerimonial público. Como nós vimos na aula anterior, eu vou projetar aqui alguns slides para dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, eu já me apresentei, me disse o tema da disciplina e os objetivos. Na aula passada, nós conversamos muito sobre cerimonial, a importância do cerimonial, que o cerimonial sempre acompanhou o desenvolvimento da humanidade, e as cerimônias eram uma forma de expressar nossa cultura, e atualmente é uma forma também de comunicação global. Na aula de hoje, nós vamos ver a importância do protocolo. Muitas pessoas falam, por que se preocupar com quem senta à direita, com quem senta à esquerda, com quem fica ao centro, se uma bandeira está do lado da outra, se está mais ao centro? Por que isso é importante? Tanto faz. Esse pensamento ele é errado, porque cerimonial, protocolo, expressa a organização hierárquica, relaciona-se com poder e reconhecimento. Então, a partir do momento que a legislação é criada, é justamente para reconhecer a importância das instituições, das entidades e dar a ela um local devido. Quando eu tenho uma mesa e eu chamo para a mesa o Tribunal de Contas, eu não estou chamando, eu chamo o presidente do Tribunal de Contas, eu não estou colocando a pessoa do presidente na mesa, eu estou colocando a instituição, reconhecendo a importância daquela instituição e o poder daquela instituição para a nossa nação. Então, a legislação de cerimonial e protocolo é uma forma de reconhecer o poder e a importância dessas instituições. É um tema seríssimo e muito antigo. Guerras foram declaradas e tronos foram perdidos em decorrência do assunto precedência. O que é precedência? Precedência para o cerimonial e protocolo é estabelecer ordem hierárquica, em especial de autoridades, estados e símbolos oficiais. Então, a precedência é justamente hierarquizar, colocar quem é mais importante, quem é o segundo mais importante e tentar, de alguma forma, organizar. Por quê? A sociedade humana sempre se organizou de forma hierárquica. No tempo das cavernas, os mais idosos eram os primeiros a comer, depois a sociedade ficou entre servos e senhores feudais, burgueses e proletariados, países do norte, países do sul, primeiro e terceiro mundo. Então, sempre houve hierarquia. E essa hierarquia também está expressa nas instituições, quartéis, universidades, igrejas, todas têm a sua hierarquia, tem o seu gestor principal, o primeiro escalão, o segundo escalão, e isso proporciona o funcionamento dessas instituições. Então, a precedência é colocar em uma ordem hierárquica essas instituições, os símbolos oficiais, os estados. A precedência veio para o cerimonial com o intuito de contribuir para a organização do evento. Por isso foram criadas as regras de precedência. Durante o evento, aconteciam muitas situações. Quem vai falar primeiro? É uma situação clássica, né? Quem assina primeiro o acordo? Se duas pessoas têm o mesmo cargo, quem senta no centro, que é tido como lugar principal? Quem senta à direita do anfitrião, que é tido como lugar de honra? Então, aconteciam muitas coisas no evento e as regras de precedência vieram justamente para esclarecer essas situações, para ajudar a organizar essas situações, reconhecendo as instituições conforme a nossa estrutura organizacional. O que é presidência? Para o cerimonial e protocolo,
é o ato de conduzir uma solenidade, ou seja, é o responsável maior. Essa pessoa, ela vai coordenar, ela vai iniciar, dar as orientações e encerrar o evento. Nós temos algumas regras para a presidência. Não podemos confundir presidência com precedência. Nem sempre quem tem a precedência vai presidir ou dirigir o evento. Por exemplo, nas solenidades de colação de grau do curso superior nas universidades, a presidência do evento é sempre do reitor, mesmo que ele não seja a autoridade maior. E assim nós temos inúmeras situações que a presidência da solenidade é de uma autoridade de forma específica, independente se tiver uma autoridade maior ou não. Onde todas essas regras estão escritas? Como colocar quem é primeiro, quem é depois? Essas regras estão escritas no Decreto Federal que foi lançado em 1972. Como vimos na aula passada, o cerimonial público segue uma legislação específica, disposta em leis, instruções normativas, decretos e manuais institucionais. Então, nós temos a legislação federal, mas os órgãos, como eu também disse anteriormente, a polícia, o exército, o corpo de bombeiro, o Ministério Público, entre outros, têm seus manuais de cerimonial, que também devem ser seguidos. Os governos estaduais e municipais têm seus decretos, têm suas leis. Então, o cerimonial público, ele é regimentado por legislações. E o decreto federal fala principalmente da precedência e dá critérios para a organização dos eventos, das mesas, das bandeiras, regras gerais de precedência. A cerimônia em geral, o primeiro na ordem de precedência sempre será o anfitrião e depois a figura mais ilustre presente. Somente nos casos em que haja a presença do presidente ou vice-presidente da República, a ordem de precedência será primeiro para o presidente ou para o vice. Então, o presidente, ele sempre é a figura mais importante no evento. Algumas outras regras importantes. A independência dos poderes. Depois da Constituição, são 3 poderes de forma independentes. Então, nas solenidades dos outros poderes, independente da presença do presidente da República, a precedência e presidência será do chefe daquele poder, porque a Constituição coloca os poderes como independentes entre si. Na hora da composição de mesa, se a mesa for ímpar, a autoridade principal sentará sempre na cadeira ao centro, como vemos na imagem cor-de-rosa. Se a mesa for par, você deve traçar uma linha imaginária que vai dividir a mesa ao meio e a autoridade principal irá sentar na cadeira que vai estar no centro à direita, sempre considerando a direita de quem senta na mesa e não a direita do público, como podemos ver na imagem que tem a mesa preta. Uma outra regra importante que os oradores falam na ordem inversa de precedência. Então, eles são a autoridade principal, a autoridade maior é o primeiro a sentar, porém é a última a falar. Nós temos inúmeras regras nos manuais e no decreto. Essas são regras bem gerais e que podem ser aprofundadas. Então, era isso. Precedência é um assunto complexo, amplo, mas de suma importância para o profissional de eventos. Não é obrigatório você dominar todas as regras de todas as instituições, mas é necessário conhecimento geral das regras mais importantes. Foi um prazer estar com você. Encontro você na próxima aula.